irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo de manhã na nossa escola bíblica dominical, de forma ainda online, né? Através do WhatsApp da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista de Ilhabela, pelo YouTube e também pelo Facebook. Seja bem-vindo em nome de Jesus para mais um dia, mais um domingo, né, de estudo. Nós estamos estudando a nossa revista Edificarei a Minha Igreja. E hoje a gente está na 7ª lição, que diz assim: palavras que descrevem os membros da igreja. A lição de hoje, número 7, vai ser a parte 1. Isso quer dizer que no próximo domingo a gente vai ter a parte 2, sobre o mesmo tema. Mas antes de prosseguirmos aqui na nossa revista, eu quero convidar você que está em casa para a gente estar se reverenciando ao nosso Deus e começarmos nosso estudo de hoje com uma oração, como a gente sempre tem feito, hein? Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos como irmãos em Cristo Jesus, para que a gente esteja estudando da sua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento, sabedoria, abre nossa mente, Senhor, e nosso coração, para que a gente possa entender a porção da sua palavra e o ensinamento desse dia. Te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar você que está aí em casa, está pegando sua Bíblia, né? E a sua revista, você que tem a revista, esteja acompanhando conosco aqui. Nós vamos começar nosso estudo de hoje lendo o texto básico, que está em Efésios 4, 11, 16. Então, vamos lá. Efésios, e capítulo 4, o versículo de 11 a 16. Vamos lá, então. Que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Vamos lembrar bem dessa palavra, meus irmãos, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vimos aqui, meus irmãos, que Cristo é o cabeça de um corpo, que diz bem claro aqui: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então nós vamos entender aqui que nós estamos falando da igreja, né? Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos as partes que formamos essa igreja. E aí nós temos também o texto devocional, que os irmãos podem estar lendo em casa, que é Romanos 16, de 1 a 16. E o versículo-chave nosso de hoje está no próprio livro de Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? A lição de hoje, né, nós temos o alvo da lição de hoje, é que nós, eu e você como alunos da Escola Bíblica Dominical, que a gente seja capaz de refletir sobre o significado de 5 palavras.
que são elas: cristãos, irmãos, crentes, peregrinos e servos. Então nós vamos entender hoje e refletir sobre o significado de 5 palavras que descrevem os membros da igreja, né? Igreja de Cristo Jesus, certo? Então vamos já entrando na introdução da nossa leitura, ou da nossa revista, que diz assim: o corpo de Cristo, a igreja, é composta de homens e mulheres que voluntariamente se renderam ao Espírito Santo e entregaram a vida ao controle de Cristo. Então, essa conversão de propósito acontece por intermédio da graça de Deus. Lá no livro de Efésios 2, 19 e 20 diz assim, meus irmãos: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então aqui, primeira coisa que diz que nós somos concidadãos. O que significa um concidadão? É um indivíduo que tem o mesmo direito do que os outros. Se eu sou nascido em Ilhabela, o irmão que é nascido em Ilhabela e eu vim de outros lugares, os irmãos, né? Aqui Ilhabela é um lugar que tem pessoas de vários lugares do Brasil. Porém, nós temos os mesmos direitos que o cidadão nascido na ilha. Então, na família de Deus, nós somos concidadãos, independente de onde nós viemos. Nós fazemos parte da mesma família, certo? Então, fazendo parte da mesma família, nós temos que entender algumas coisas, nós temos alguns direitos e deveres, nós somos concidadãos, certo? Então, agora, os membros da família de Deus convivem em unidade e despeito das adversidades. São o padrão de fidelidade para os não regenerados. Têm a missão de adorar a Deus, ser como Jesus, andar em comunhão uns com os outros, servir uns aos outros e anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Então, se nós somos famílias, somos da mesma família. Somos da família de Deus. Nós temos que ser o quê? Sermos parecidos com Ele. Ser como Jesus. Nós temos que andar em comunhão como família. Servir uns aos outros como família. Levar as boas novas às outras pessoas. Nós temos que anunciar as boas novas. A salvação aos perdidos. Então nós somos uma família, a família de Deus, a família de Cristo Jesus. E nós estamos falando de que hoje, meus irmãos, nós estamos falando da igreja, dos membros da igreja. E agora nós vamos estudar aqui, nessa lição, algumas palavras que orientam como deve ser o nosso comportamento, então, neste mundo, nessa grande família, que é a família de Deus, que é a pedra angular, quem é? Jesus, certo? Jesus Cristo. Certo, então, meus irmãos, vamos lá. Aqui nós temos 5 palavras que definem o que é membros da igreja. Como que nós temos que ser como membros da igreja? Primeiro, nós somos cristãos. Segundo, irmãos. Nós somos da mesma família, nós somos irmãos, certo? Terceiro, crentes e fiéis. Quarto, peregrinos. E o quinto, servos. Então, são essas 5 palavras que descrevem os membros de uma igreja. A primeira palavra é cristãos. Vamos lá, então. Lá em Atos dos Apóstolos 11, 26, define muito bem isso, tá? Mas vamos lá. São muitos anos
Não muitos anos depois da ressurreição e ascensão de Cristo, este nome familiar foi usado como um apelido para descrever os membros da primeira igreja gentílica, que é o nome cristãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O termo cristão se compõe da palavra grega que significa Messias ou Cristo ungido. Mas a terminação latina usual, que significa partidário de, a junção dessas duas palavras indica seguidores de Cristo. É muito provável que a palavra cristão tenha sido criada pelos gentios, principalmente pelo fato de que, em Antioquia, não havia muitos judeus. Os judeus costumavam chamar os cristãos de nazarenos, o que para eles era um termo depreciativo, porquanto Nazaré era uma aldeia insignificante. Então a gente imagina aqui que se achava que se chamasse alguém de cristão, era um termo pejorativo, seria algo que deixasse a pessoa constrangida, né? Era um nome bem conhecido pelo rei Agripa. Sua reação ao testemunho de Paulo foi uma expressão sarcástica do que um sinal de verdadeira convicção de fé. Lá em Atos a gente ouve, está escrito que diz assim: por pouco me persuadias a me fazer cristão. Quer dizer, parecia depreciativo ou alguma coisa vergonhosa para ele. Paulo não emprega a palavra cristão nas suas cartas, mas usa uma frase bem conhecida. Conheço um homem em Cristo. Isso a gente pode testificar lá em 2 Coríntios 12:2, né? Quando Paulo diz: conheço um homem em Cristo. O cristão vive em Cristo como a planta vive no solo e assim produz frutos. O nome cristão generalizou-se de tal forma que em pouco tempo todos os membros das igrejas de Cristo foram assim chamados. Não houve outro nome que representasse tão bem os discípulos de Cristo. Então, logo, seguidores de Cristo são chamados de cristãos. Veem que antes, quando era um termo pejorativo, hoje nós somos todos orgulhosamente chamados de cristãos. Glória a Deus por isso, né? Que essa palavra se viralizou, vamos dizer assim, como hoje nós falamos, ou generalizou-se, né? Como os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Certo? Agora nós vamos para a segunda palavra, né? Que define aqui para nós, ou descreve os membros da igreja, que é a segunda, chama irmãos, certo, meus irmãos? Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus 2:11. Vamos lá? Hebreus, vamos lá, 2:11. Que diz assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, certo? Vimos aqui então que a leitura bíblica nos diz que não nos envergonhemos de sermos chamados irmãos. Um dos retratos mais bonitos do crente se acha na pequena carta de Paulo, que Paulo escreveu a Filemon de Colossos, depois que seu servo Onésimo, que tinha fugido, se tornou um cristão. No pedido de Paulo, vemos a transformação que o Evangelho traz. Que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo. Isso a gente vê lá em Filemon 15:16. Então nós não somos recebidos na família de Jesus, ou da família de Deus, como um escravo, mas sim como um irmão caríssimo. Eu sou precioso para a família ou na família. A pessoa que aceita Cristo como seu Salvador é meu irmão. Então nós somos irmãos na igreja, certo?
O que se vê em comum entre irmãos de sangue é a família, a origem, a natureza. Por conseguinte, todos os remidos possuem a mesma natureza, foram lavados pelo mesmo sangue, purificados e são considerados raça eleita. Meu irmão, eu e você, nós somos uma raça eleita. Nós fazemos parte da mesma família. Amém? A igreja, então, é a família de Deus. Por isso, seus membros se chamam uns aos outros com o termo irmão ou irmã. Cada um está ciente de que faz parte dessa família grande, né? Dessa grande família, estruturada sobre o maior dos mandamentos, que é o amor, que é a evidência na prática. Lá no livro de 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Hein? Agora, nós vamos para o terceiro tópico, né? O que nos define ou descreve os membros de uma igreja, que são os crentes e fiéis. Certo, irmãos? Então, os fiéis são literalmente aqueles que creem. Nós vamos para a terceira leitura, que está lá em 1 Timóteo de 4:12. Vamos lá, nossa terceira leitura de hoje. Terceira leitura, 1 Timóteo 4:12. Vamos lá? Juntos aqui. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Repetindo aqui, meus irmãos. Tendo já a sua condenação por haveres aniquilado a primeira fé. 1 Timóteo 4:12. Vamos lá. Onde está escrito padrões dos fiéis? Significa uma expressão visível. Lá em Gálatas 6:17, o apóstolo Paulo dá outro nome a essa expressão dizendo: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos repetir aqui. O apóstolo Paulo dá outro nome a essa expressão dizendo crentes e fiéis. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas, meus irmãos? Que tipo de expressão visível e fiéis os fiéis podem expressar? Será que eu preciso fazer uma tatuagem, alguma coisa? Usar uma determinada vestimenta? O que será que é isso, né? Para que alguém olhe para mim e veja que sou crente e fiel. A revista nos dá umas dicas aqui, meus irmãos. Então eu quero convidar você para a gente estar refletindo nisso que está escrito aqui. Então ela nos dá, para nós sermos crentes e fiéis, nós temos que ser na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na natureza. Vamos ver cada uma delas. Crentes e fiéis. Isto é, na maneira de falar, na conversação diária, os crentes e fiéis não devem ter conversas impuras e vazias. Antes, suas palavras devem ser temperadas com graça, com bondade, com amor, com poder, dando assim testemunho de Cristo. Amém? Outro subtópico. Crentes e fiéis. No procedimento. Expressar fidelidade no estilo de vida ou comportamento. A maneira ideal de viver é conseguida quando nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo, compartilhando suas virtudes, como amor, pureza, santidade e os vários aspectos dos frutos do Espírito.
Certo, meus irmãos? Terceiro subtópico, crentes e fiéis, é o amor. Então, essa é a linha mestra de toda a conduta cristã. O amor aponta para o espírito altruísta, o cuidado pelos nossos semelhantes como cuidamos de nós mesmos. Eu convido você para ir lá no livro de Mateus 22, 39, que a gente vai ler alguma coisa mais sobre o amor, tá? Do crente fiel. Livro de Mateus 22, 39. Vamos lá. Mas aí, meus irmãos, eu fui lá e adiantei um pouquinho a leitura, comecei lá no 22. Vamos lá, o que diz? Mateus 22, 39. Mateus 22, 39. Aqui fala sobre o resumo da lei. Eu me antecipei um pouquinho mais, né? Vamos lá. Diz bem assim, ó. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito e teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, que é o amor. No 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então aqui diz que para sermos crentes e fiéis nós devemos amar. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Porque ele é o maior dos mandamentos, irmãos. É bíblico, certo? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, e amarás seu próximo como a ti mesmo. Bem? Vamos voltar aqui para a revista. Então nós vimos o amor. Agora é a fé. A fé objetiva, isto é, a fé cristã, o sistema doutrinário da igreja, e a fé subjetiva, que indica confiança e paz. Então a fé é a confiança e paz. Ambas com o sentido de fidelidade. Eu quero convidar você para ir lá no livro de Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Amém? Vamos lá. Quinto subtópico. Na pureza. Tanto mental como física. Os crentes e fiéis são os que entregam seus pensamentos e seus impulsos aos cuidados de Cristo, sendo, portanto, puros em sua conduta diária. Lá em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Então, se é bom, continue. Se o seu pensamento é construtivo e não destrutivo, continue. Se amar o seu coração puro, continue. Se você faz um pensamento ruim e vê que aquilo não vai produzir bons frutos, então destrua.
Não pense, se desvie disso, certo? Agora nós vamos para quarto tópico, né, sobre a igreja. As palavras que definem a nossa igreja, que é o peregrinos, certo? Outro nome dado aos membros da igreja de Jesus é encontrado nos versículos acima. Nós temos aqui, irmãos, alguns versículos, alguns textos bíblicos que estão em Hebreus 11, 13, os irmãos podem estar lendo, 1 Pedro 2, de 9 a 12, certo? Que os irmãos podem estar testificando disso que a gente vai ler agora. Então, outro nome dado aos membros da igreja de Jesus Cristo é encontrado nos versículos acima. Vamos lá. Peregrino. Quem permanece por pouco tempo em um lugar. Alguém que não é residente ali nem se fixa em localidade alguma. O crente é retratado na Bíblia como alguém distante do seu lar verdadeiro, que é o céu. Portanto, na qualidade de estrangeiros, a igreja não deve se envolver nas corrupções e negociações deste mundo, que são contrários à sua natureza e posição. Isso descreve admiravelmente bem a vida de um verdadeiro crente, no que concerne à sua permanência na terra. Como peregrina, a igreja deve se concentrar em fazer o que fomos chamados para fazer. Isto é, o que nós fomos chamados para fazer, meus irmãos, está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá no livro de Atos, Atos 13, 17, diz que nós somos estrangeiros. 1 Pedro 1,17 diz que peregrinos que andam pela terra, que andam sem temor. Então, logo, nós não somos aqui deste mundo. Mas aqui, logo em cima, diz que o crente é retratado na Bíblia como alguém distante do seu lar verdadeiro. E onde que é o meu lar, meus irmãos? Meu e o seu? É o céu, certo? É triste ver por vezes a igreja se envolvendo em corrupção, politicagem e partidarismo. Sua função deve ser a de transformar o mundo pelo poder da pregação. Lembre-se, nós não somos daqui. Nós somos apenas peregrinos, ou peregrinos. Nossa verdadeira pátria é o céu. Então, nós estamos por aqui de passagem. Nômades, talvez, né? Que não se fixam em um lugar algum. Não. Nós somos aqui por um período. Daqui uns tempos, nós vamos para a nossa terra permanente. E o quinto tópico, servos, que define a igreja. Vamos lá. O conceito humano de servo é depreciativo. Também achava. Humanamente falando, ser servo significa ser inferior, ser menor, ser insignificante. Chega a ser assim depressível, né? Submisso, né? Então a palavra de servo quer dizer servir alguém. No termo pejorativo, como capacho, seria mais ou menos isso, né? Servo é um dos melhores títulos que um cristão deve aspirar. Isso é bíblico, meus irmãos. Vamos lá. Ser como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Lá no livro de Marcos 10, 45, diz que Cristo, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, certo? Em Romanos, né, 1 diz que Paulo diz: servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Então Paulo, ele também não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Ele era um apóstolo separado para o evangelho, então ele era servo também. A igreja é composta, meus irmãos, de ex-escravos do reino das trevas. Eu e você, nós somos ex-escravos, glória a Deus por isso, do reino das trevas, da vaidade, da soberba humana e das concupiscências que há no mundo. Nós somos ex-escravos, irmãos, porque nós somos comprados com bom preço. E eu e você, nós sabemos como foi que nós fomos comprados, remidos, né? Pelo sangue do Cordeiro, que ele pagou alto preço por mim e você. O verdadeiro liberto é aquele que se deixa guiar pela vontade divina, sujeitando-se absolutamente a ela. Jesus Cristo é o Senhor da igreja por direito de compra, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, né? Prata, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, lá em 1 Pedro 1,18, ele diz que Jesus Cristo não comprou eu e você, ou seja, a nossa igreja, com coisas que vão se degradar, né? Perecíveis, com coisas perecíveis. Mas ele pagou alto preço. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Isso faz Jesus, nosso Senhor legítimo. Nós temos identidade, CPF carimbados. Lá nós somos legítimos. No sentido mais absoluto do termo, nós temos um Senhor, né? Então, Jesus nos legitima como na família de Deus, fazendo parte da família de Deus. Servir a Cristo livra o crente da falsa liberdade que o mundo e o pecado oferecem, que é, na realidade, a forma mais terrível e cruel de escravidão que existe. Os indivíduos não regenerados são livres para se tornar mais perversos, mais escravizados pelo pecado. Então é uma falsa liberdade, na verdade, livres para pecar mais, escravizar mais e ser mais escravizados. Perdemos nossa vida quando aceitamos Cristo somente para tornar a achá-la. Eu vou repetir, meus irmãos. Perdemos nossa vida quando aceitamos Cristo somente para tornar a achá-la. Isso está de conformidade com a mensagem de Jesus Cristo em Mateus. Lá em 16:25 diz assim, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem está falando aqui é Jesus. Ele diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, que é Jesus, achá-la-á. Amém, meus irmãos? Então, um pequeno resumo, assim, uma pequena apanhado daquilo que nós vimos hoje, eu entendo, né? Tirado das escrituras, que um cristão, ou seja, a composição da igreja de Cristo Jesus, ela é formada de cristãos, seguidores de Cristo. O cristão vive em Cristo como uma planta que vive no solo, assim produz frutos. Irmãos, porque possuem a mesma natureza, foram lavados pelo mesmo sangue e purificados, considerados raça eleita, membros da mesma família, a família de Deus.
crentes fiéis, aqueles que creem. O apóstolo Paulo diz assim, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quais são essas marcas, meus irmãos? Uma marca grandona assim, escrito alguma coisa? Não, mas é no meu viver, eu e você, que é na palavra, conforme nós falamos, nosso palavreado, no procedimento, nosso dia a dia, nosso proceder com um com o outro, no amor, que é a linha mestra, meus irmãos, né, do crente fiel, na fé, no crer, meus irmãos, no crer, e na pureza, né, sermos puros, de conduta diária. Nós temos mais um outro tópico aqui. Nós somos peregrinos. Nós não somos daqui. Nós somos de passagem. Nosso lugar verdadeiro é o céu. Então é aquele que permanece por pouco tempo em um lugar. Não é residente. Não se fixa em um lugar. Nós estamos só de passagem por aqui. A igreja de Cristo. Servos. Alguém que serve, que está a serviço. Ser servo é ser como Jesus, porque ele mesmo não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir, serviu eu e você. Concluindo aqui a nossa leitura de hoje, diz assim, na próxima lição, vamos continuar analisando cada uma das palavras que descrevem os membros da Igreja de Cristo Jesus, e tirando proveito delas. No início eu disse que essa aqui era leitura parte 1, né, a nossa lição parte 1, e no próximo domingo teríamos a parte 2. Então em Filipenses 2,15 diz assim, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Meus irmãos, eu vou repetir essa palavra, luzeiros do mundo. Então, que nós possamos ser luzeiros, meus irmãos, enquanto estamos aqui, de passagem, peregrinando por aqui. Que carreguemos as marcas de Jesus em nossa vida. As marcas de Jesus, meus irmãos, no nosso modo de falar, nas nossas palavras, no trato um com os outros, com as pessoas, no nosso proceder, no amar, o amar verdadeiramente, na nossa profissão, confissão da nossa fé. Que sejamos como uma planta, sabe aquela, não aquela raizinha por cima da terra, frágilzinha, mas aquela raiz funda, aquela árvore gigante, forte, verde, que tem aquelas raízes bem profundas, infundas no solo, que não se abala por qualquer coisinha, sabe? Aquele ventinho que vem, ou mesmo que seja uma tormenta, mas que nós sejamos fixas no solo, com raízes firmes no solo, né? Firmes, confiantes. Cristo é a nossa pedra angular. Ele é a cabeça da nossa vida, da nossa igreja, ele é o esteio da nossa igreja. Nós somos família de Jesus, nós fazemos parte da família de Jesus. Ele é a nossa pedra angular, ele é a nossa força. Então, nós temos que ser o cristão que tem certeza daquilo que professa. Sermos irmãos verdadeiros, crentes, confiantes naquilo que nós confessamos, que é Cristo. Nós estamos de passagem por aqui, então temos que fazer o melhor e levar para a nossa casa eterna o maior número de pessoas possíveis. E isso só é possível através da nossa vida, da pregação da palavra. E sermos verdadeiros servos de Jesus, não só quando nos convém, mas da forma que tem que ser realmente, meus irmãos. Então, em nome de Jesus, assim como Pedro, né, fala lá, Jesus é o cabeça, ele é a pedra angular, não só da parte física, lá dos ferros, da parte bruta da construção de uma casa ou do templo, mas aqui, da nossa vida, do nosso viver diário. Amém, meus irmãos?
Que o Senhor Jesus possa estar completando no seu coração aquilo que eu não consegui passar aqui através da leitura. E que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Amém?